Então, a palavra hoje é 2 Reis, capítulo 7. Posso aguardar, então, vocês quiserem acompanhar ou fazer alguma anotação. É bem interessante anotar alguns detalhes. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Eliseu. Eliseu foi um homem tremendamente usado por Deus. Inclusive, depois que ele morre, ainda acontece um milagre. O soldado, ele morre na batalha e cai dentro da cova onde Eliseu estavam os ossos de Eliseu. Quando ele toca nos ossos, ele ressuscita. Então, Eliseu foi um homem tremendamente usado por Deus. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 7. Eliseu prediz abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Então, a palavra de hoje, 2 Reis, capítulo 7. Para a gente entender como chegamos nessa história, precisamos voltar um pouquinho ao capítulo 6. A Bíblia vai falar que o rei Ciro, ele vai armar emboscadas contra Israel, contra o rei de Israel. Então ele chama os seus capitães e diz assim: nós vamos colocar o exército aqui, vamos colocar o exército ali, quando o rei de Israel estiver desprevenido, a gente faz uma emboscada. Só que enquanto ele fazia os planos, o profeta Eliseu, ele era avisado por Deus aonde o rei Ciro iria colocar o seu exército. Ele avisava o rei de Israel, dizia: não vai por ali que os sírios vão estar acampados naquele lugar. A Bíblia diz que o rei Ciro ficou furioso e disse: tem algum espião entre nós. Porque é impossível que eles saibam aonde nós estamos acampando o nosso exército. E aí um homem do reino disse: não tem nenhum espião entre nós. É que tem um homem de Deus lá em Israel, que enquanto o senhor faz os planos aí no seu quarto, na sua cama, Deus revela para ele. O rei, então, manda a sua comitiva para prender Eliseu. E pergunta: onde Eliseu está? Ele diz: Eliseu está em Dotã. Ele manda o exército cercar o local porque ele queria trazer Eliseu, prender Eliseu. Só que quando o exército do rei Ciro chega e cerca lá o local onde está Eliseu, tinha o moço do profeta. E ele diz assim: olha, estamos cercados. Aqui existem carros e cavalos estão cercando a gente. E aí, olha que coisa interessante o trocadilho. A Bíblia diz que Eliseu, então, ele vai orar. E ele diz: Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço, e ele olhou e disse assim: olha, os inimigos estão lá, os carros, os cavalos estão lá. Mas agora eu vejo carros e cavalos de fogo ao redor do exército da Síria. E muitos mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então o menino não estava enxergando o mundo espiritual. E olha que interessante, assim como Eliseu orou para os olhos do moço abrir, agora ele vai orar para que Deus
fira de cegueira o exército sírio. E é o que acontece. O exército fica cego. Ele pega o exército, parece aquelas... Não sei se vocês já viram quando sai a creche, e vai uma criancinha de mão com outra criancinha assim na rua. Foi isso que aconteceu. Ele faz com que o exército todo dê a mão, e ele leva o exército que cercou Dotã até a cidade de Samaria. E quando o rei vê o exército lá subjugado, o rei de Israel disse assim, vamos matá-los. E Eliseu disse, não. Se tu tivesse os capturado, tudo bem. Mas como não foi você, ninguém vai matar ninguém. Vamos dar pão, vamos dar água para eles. E depois eles comeram, recuperaram a visão e voltaram para a Síria. E aí o que vai acontecer? Ben-Hadad, ele vai juntar um grande exército, porque ele está furioso contra o rei de Israel. E ele vai cercar a cidade de Samaria. E o que é interessante é que as guerras da antiguidade, elas são diferentes das guerras dos dias de hoje. Hoje vocês estão vendo tantas guerras, né? Hoje em dia o país chega lá, ataca o outro e manda um míssil, manda um foguete. Mas naquela época todas as cidades grandes elas eram muradas. Então como que era a tática de guerra na antiguidade? O exército via acampava ao redor da muralha. E eles chamavam de cerco ou de tranqueira. Acho que vocês já ouviram essa expressão em algum lugar, né? E ali eles ficavam acampados o tempo que fosse necessário. Então, dois fenômenos aconteciam. Primeiro, acabava a comida, porque a cidade está cercada, então não entra nenhum comerciante e também não sai ninguém para poder comprar o alimento. E o segundo fenômeno é que termina a água. Acaba a água, acaba a comida, e as pessoas, então, dentro da cidade vão começar a morrer de fome ou morrer de sede, a não ser, como vocês presenciaram a cidade de Jebus, que tinha uma fonte de água dentro da cidade. A fonte não era dentro, mas eles fizeram aquele braço do muro, vocês lembram, lá na cidade de Davi, e deixaram a fonte dentro da muralha. E quando a fonte de água entrava na muralha, eles tinham uma terceira técnica, que era envenenar a água. Se as pessoas tomassem a água, elas também morriam. E quando nós olhamos para os dias de hoje, a gente percebe que as táticas do inimigo, elas são semelhantes às táticas da antiguidade, às guerras. Por quê? Porque Pedro vai dizer assim, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando e buscando quem possa tragar. Então, assim como o inimigo na antiguidade colocava um cerco na cidade, assim o nosso inimigo, conhecido na Bíblia como Satanás, também fica cercando a nossa vida. Ele vai cercando, é por isso que Pedro escreve, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7, 8, ele dá essa descrição, que o inimigo cerca a gente e ele fica ali fora, esperando que a gente saia e caia nas suas mãos para ele poder tragar. E por que ele fica ao derredor? Porque a vontade do inimigo é destruir a nossa vida. Mas como naquela época as cidades eram muradas, nós também somos cercados pelo Senhor. A Bíblia diz no livro de Jó que quando Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus, e Deus diz, tem visto o meu servo Jó, um homem reto, íntegro, temente, que se dizia do mal, sim. Aí o Satanás também, tu abençoou ele, cercou ele. Tira a cerca. Essa foi a proposta. Tira a cerca e deixa eu tocar nele para ver se ele não vai blasfemar de ti. Ou seja, o inimigo não podia tocar em Jó porque havia uma cerca. E na nossa vida, nós também estamos cercados pelo Senhor. É por isso que o inimigo, ele não pode tocar na nossa vida. E, pastor, aonde a Bíblia fala dessa cerca? O salmista escreve que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Então, olha como a Bíblia é perfeita na sua gramática. O inimigo anda ao derredor, mas o anjo do Senhor está ao redor. Então, ele não pode tocar na nossa vida.
E a Bíblia diz: aquele que está na mão de Deus, o maligno não toca. Então, qual é a estratégia do inimigo? É fazer com que a gente saia da cerca. É fazer com que a gente abandone a fé, abandone Deus. E se a gente abandonar a Deus, então ele pode tocar na nossa vida. Mas enquanto nós estivermos com a nossa fé ativa e na presença de Deus, o inimigo só pode tocar nas nossas vidas com a permissão de Deus. E se Deus permitir, pode ter certeza que no final vai ser como a história de Jó. Deus vai dar vitória e vai restituir. Então, olha que interessante. Qual é a estratégia do inimigo? É fazer a gente sair. Porque ele não vai entrar, mas se a gente sair, ele vai tragar a gente. Quando houve a colonização das Américas, alguns países vieram para cá, não aqui na África, perdão, foram para a África, os ingleses e outros colonizadores, e fizeram o seu acampamento, amarraram seus animais ali nas árvores. No outro dia, quando eles acordam, eles viram que os animais estavam mortos e comidos pelos leões. Então, o que eles pensam? Vamos fazer uma proteção, vamos fazer uma cerca, vamos guardar os animais e depois a gente dorme tranquilo. Fizeram a cerca, guardaram os animais. Quando acordaram no outro dia, a cerca estava caída e os animais estavam mortos. Daí eles pensaram assim: acho que a cerca não era tão forte como precisava. Aumentaram, né, a cerca, fizeram uma estrutura melhor, dormiram. No outro dia, a cerca estava caída e os animais estavam mortos. Um belo dia, eles disseram: não, chega, vamos observar à noite o que acontece. E na noite se esconderam, ficaram observando. E lá pela madrugada, os leões começaram a chegar e cercar a cerca. E ficavam andando ao redor da cerca. E começavam a rugir bem baixinho. E os animais dentro começavam a ficar nervosos. Chegava num determinado ponto que o medo dentro era tão grande que os animais, na sua irracionalidade, eles mesmos, estouravam a manada, derrubavam a cerca e caiu na boca dos leões. E é isso que o inimigo ele quer fazer com a gente. Ele fica gritando, berrando, bramando, tentando fazer com que a gente rompa a cerca. Ele não pode entrar, mas se a gente sair, ele pode ter acesso nas nossas vidas. Então, o meu conselho hoje é: não saia. Permaneça na cerca, fica na presença de Deus, mesmo que ele esteja gritando que não vai dar certo, que tudo acabou, que você vai morrer, que essa enfermidade é para a morte, que não tem mais saída. Não saia da cerca. Ele está mentindo. Se estando dentro da cerca, Deus é responsável por sua vida. E aí a guerra era assim. Então eles cercavam a muralha, acampavam ali, começava a terminar a água, terminar a comida, e as pessoas começavam a morrer dentro da cidade. E com a morte das pessoas vinham as doenças, o mau cheiro, eles não podiam sair para fora da muralha porque estavam ali cercados por um exército poderoso, até que um determinado momento, a Bíblia vai dizer ainda no capítulo 6, que para mim é uma das histórias mais tristes da Bíblia Sagrada. O rei está caminhando em cima da muralha e uma mulher chama o rei e diz assim: socorre-nos. E o rei olha para ela e diz assim: por acaso eu sou Deus para poder socorrer vocês? Porque o cerco já estava muito prolongado. As pessoas estavam morrendo de fome, de sede, de doença. E essa mulher desesperada vai até o rei e diz: ajuda-nos, faz alguma coisa, você é o rei. E o rei, sabendo que aquela situação fugia da sua alçada, ele disse assim: isso que está acontecendo aqui, só Deus pode resolver. E ele disse: de onde vou te socorrer? Da eira ou do lagar? Não tinha mais comida na cidade. Se você ler o texto, você vai ver que eles compravam uma cabeça de jumento morto por uma quantidade enorme de prata. Eles tinham ali
uma grande necessidade. E aquela mulher desesperada pede ajuda para o rei. E o rei pergunta: o que tu tens? Ela disse assim: a única coisa que eu tenho é tristeza. E aí ela começa a contar uma história que choca. Ela disse assim: eu tinha uma amiga. E eu disse para ela: hoje nós matamos o meu filho, cozinhamos ele e comemos. E amanhã nós matamos o seu filho, cozinhamos ele e vamos comer. Porque a fome era tanta que elas queriam ver se ainda poderiam ter um futuro para aquela cidade. E o desespero foi tão grande que elas fizeram esse compromisso entre elas. Só que a Bíblia vai dizer que esta mulher que está falando com o rei matou seu filho, cozinhou, comeram, e quando chegou na hora da amiga, ela escondeu seu filho e fugiu. E quando eu leio essa história na Bíblia, às vezes eu fico pensando na nossa condição. Por pior que estejam as nossas vidas, nós nunca chegamos a esse ponto, não é verdade? E às vezes eu fico pensando como que nós, às vezes, somos tão ingratos com Deus. Questionamos, reclamamos, minha vida não está boa, minha situação não está boa. Gente, enquanto nós estamos aqui fazendo essa live, e você está aí sentado no seu sofá, na sua sala, tem crianças morrendo de fome. Tem mães chorando em cima do corpo dos seus filhos que morreram por causa das drogas, da criminalidade. Idosos sendo espancados, maltratados. E a gente, muitas vezes, só olha para o nosso problema. Como que a gente pode achar que a nossa vida acabou se nós temos tudo? Não sei se você já foi na África pobre. Sabe o que as pessoas fazem na África? As mães, elas urinam na terra, fazem uma pasta e dão para os seus filhos comer. E a gente tem na nossa mesa uma comida limpa. E muitas vezes nós achamos que a vida não está boa, que o dia está melhor. A gente é bem-aventurado, porque por pior que esteja a nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes. E aí, quando a gente começa a olhar essas situações, e eu converso agora às 10 horas, o pessoal já está preparando a comida para o evangelismo, eu digo para eles: o que vocês sentiram quando vocês chegam numa calçada e ouvem a história de um pai que está lá dormindo na rua, no chão, longe dos seus filhos? E muitas vezes vocês chegam para mim e dizem assim: pastor, eu estou com um problema que não tem solução. Eu disse: gente, problema que não tem solução para quem está na presença de Deus não existe. Porque para Deus não há nada impossível. Então, às vezes, é melhor a gente agradecer a Deus, glorificar a Deus. Por pior que esteja a nossa situação, nós somos privilegiados na presença de Deus. Aquela mulher, ela disse assim: a minha amiga guardou seu filho e fugiu. O rei, então, rasga suas vestes. A Bíblia vai dizer que ele pega silício, joga o pó, se humilha e manda um mensageiro até a casa de Eliseu, porque ele culpa Eliseu por causa do cerco. E quando o mensageiro está indo, Eliseu está em casa com os anciãos. Depois você lê na Bíblia isso, ou você está acompanhando na Bíblia o capítulo 6, os últimos versículos, Eliseu diz: olha, vem vindo um mensageiro, quando ele chegar, vocês não deixam ele entrar. Vocês empurram a porta, porque atrás dele vem os passos do seu senhor, os passos do rei. E ele vem aqui, né, para fazer maldade. E acontece exatamente isso. Vem o mensageiro, eles não deixam o mensageiro entrar, e aí Eliseu se levanta
E ele, então, ele lança uma palavra profética. Ele vai dizer, nos primeiros versículos, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta da cidade de Samaria. Olha que coisa tremenda. Eles estão cercados, mas o profeta diz assim: amanhã, a esse tempo, vai ter comida na porta da cidade. E não pouca comida, muita comida. E o texto continua e diz assim: mas porém um capitão, cuja mão o rei encostava, ou seja, o conselheiro do rei, né, a mão do rei, duvidou do que o profeta Eliseu falou. Ele disse: olha, nem se abrisse janelas do céu, poderia acontecer isso. E aí Eliseu olhou para ele e disse assim: ó, porque duvidaste? Tu verás com os teus olhos, mas dali tu não comerás. Gente, olha que coisa. O profeta está ali, entregando uma palavra de Deus e dizendo: amanhã vai ter vitória. E ele duvidou da palavra do profeta. E sabe o que é interessante? A medida de tempo na Bíblia, ela é um pouco diferente. Porque amanhã pode ser hoje. Ou amanhã pode ser daqui uma semana. Ou o teu amanhã pode ser daqui um ano. Mas o que é importante não é se vão ser 24 horas, uma semana ou um ano. O que é importante é que Deus vai fazer. Se for hoje, semana que vem ou daqui um ano, se Deus falou, ele vai cumprir. E o profeta disse: vai acontecer, e o homem duvidou. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus não se agrada, é da incredulidade. Vocês já perceberam na Bíblia que todas as vezes que acontece um ato de incredulidade, Deus repreende? Vocês lembram de Tomé? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse: eu só acredito vendo, e se eu tocar nas feridas. Aí Jesus apareceu, Tomé tocou, e Jesus repreendeu, ele disse: Tomé, seja crente, porque mais bem-aventurado é vocês que viram do que aqueles que não viram e creram. Vocês lembram no mar da Galileia, quando os discípulos acharam que o barco ia afundar? Que Jesus entra no barco, ele não repreende a incredulidade, ele diz: homens de pouca fé, por que duvidastes? Todas as vezes que alguém é incrédulo, Jesus repreende. Lembra de Marta? Quando Jesus chega, Lázaro está morto, e Jesus diz: Marta, Marta, quantas vezes eu te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Porque incredulidade e fé não andam juntos. E ali aquele homem duvidou da palavra. Né? Ou seja, essa live, eu estou trazendo uma palavra. Eu sou só o portador. Você acredita se você quiser. Agora, se você acredita que Deus vai te dar vitória, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai dar vitória. Aquele homem duvidou. E o profeta disse: olha, porque tu duvidaste, tu vai ver, mas não vai comer. E olha que interessante, o tempo passa rápido. A Bíblia vai relatar agora uma história um tanto quanto, eu falo assim, controversa. Haviam 4 leprosos, diz o texto, na porta da cidade de Samaria. Por que eles estão na porta? Porque os leprosos, eles não podiam entrar na cidade porque eles eram imundos, impuros. Então, eles tinham que ficar fora da cidade. Mas a lepra deles fazia com que o exército sírio também não os matasse. Não é verdade? Eles estavam lá fora, não podiam entrar porque tinha morte dentro da cidade, mas também estavam ali na porta e o exército também não ia matar eles, mas se eles ficassem ali, eles morreriam. Então eles disseram assim: olha, a gente está vendo que a situação é caótica, terrível. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente ficar aqui parado, a gente morre também. Então, sabe de uma coisa?
Vamos parar de reclamar. Vamos descruzar os nossos braços e vamos à luta. Porque se nós ir à luta contra o exército sírio, então somente morreremos. Porque se nós entrar, morremos. Se ficar aqui, morremos. Então vamos lutar. E vamos lutar até a morte. Porque se nós lutarmos contra o inimigo, então somente morreremos. E olha que coisa fantástica. Às vezes, a nossa vida está nesse patamar. Tudo está desmoronando. A casa está caindo. E a gente está olhando, de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente ficar parado, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Então, qual é o conselho do pastor essa noite? Vamos à luta. Vamos descruzar os braços. Vamos para a guerra. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é contra os principados, as potestades e as hostes espirituais das regiões celestiais da maldade. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, vamos descruzar os braços. Vamos pegar as armas que Deus deixou e vamos investir contra o inimigo. Quais são as armas, pastor? A oração. Deus deixou a palavra, que é a espada do Espírito. Aqueles que podem jejuar, aqueles que podem consagrar, nós precisamos entrar nessa guerra espiritual. Se nós ficarmos parados, tão somente morreremos. Mas se nós entrarmos nessa luta, entrarmos nesta guerra, nós poderemos vencer. E aqueles homens, eles chegaram a essa conclusão: nós vamos esperar tudo acabar? Sabe você que parou de ir na igreja, que está em casa, de braço cruzado, esperando ao léu, as coisas não acontecem assim. Levanta, pega as ferramentas, as armas que Deus te deu e vai à luta. Esse problema que você está vivendo, ele pode ser vencido. Se tem uma coisa que eu aprendo com Davi, é que se eu olhar para o gigante eu caio, mas se eu olhar para Deus, o gigante cai. Então não adianta a gente ficar parado esperando, vai cair um milagre do céu, alguma coisa vai acontecer do nada. Não, gente. Deus nos deu armas poderosas para a gente lutar. Tem um problema na tua família, vai à luta. Tem um problema com teu filho, vai à luta. Tem um problema na tua empresa, no teu negócio, vai à luta. Tem um problema emocional, vai à luta. Tem uma enfermidade, vai à luta. Faz alguma coisa, não fica parado. Não fique esperando na porta. Sabe, a pessoa está na porta, não está dentro, não está fora, não se compromete, não age. Deus está te chamando hoje para levantar e guerrear. E você vai ver que eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Deus, ele age em cima das nossas decisões. Quando nós tomamos uma decisão, Deus vai com a gente. Não, pastor, é bíblico. Lê o texto depois, de 2 Reis, capítulo 7. A Bíblia diz que os leprosos se juntaram e disseram assim: no crepúsculo a gente se reúne e nós vamos contra o arraial do inimigo. E a Bíblia diz que eles se reúnem, quando eles chegam no arraial, já não tem mais inimigo. Leia o texto. Os inimigos foram embora, mas deixaram lá as tendas, os animais, o dinheiro, a comida, as vestes, e não tinha mais ninguém no arraial. Sabe o que a Bíblia diz? Que antes deles irem, Deus foi na frente, fez um barulho no arraial. E os inimigos acharam que Israel havia contratado vários exércitos para lutar contra eles, mas não tinha exército nenhum. É que Deus disse assim: já que vocês tomaram uma decisão, eu vou na frente. Eu vou dar vitória para vocês, vocês não vão nem precisar lutar. Quando os leprosos chegaram lá, a batalha já estava ganha. E sabe o que é mais interessante? Quando nós tomamos uma decisão e nos levantamos e vamos à luta, Deus dá vitória. E o que é mais lindo nessa história é que os inimigos foram embora, mas deixaram tudo que era para Israel.
Eles precisavam de comida. Eles precisavam de vestes. Eles precisavam de animais. E tudo estava lá. E sabe o que eu tenho para dizer para ti essa noite? Se tu te levantar aí a luta, o inimigo vai embora, mas vai deixar o que é teu. Vai deixar o que você precisa. Você consegue entender isso? O inimigo vai bater em retirada, tu não vai nem precisar lutar. É só você tomar a decisão que Deus já começa a operar. E aí tudo que é teu vai ficar. E olha que coisa linda. Aí os leprosos, né? Que eram homens desprezados, impuros, rejeitados, humildes, foram lutar. E o exército estava com medo. Sabe por que isso? Porque Deus conta com pessoas como eu e você. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus ele usa assim pessoas que estão eminentes, grandes teólogos, grandes obreiros. Não, Deus usa as coisas simples, as que não são. Existe um poder e uma autoridade delegada por Deus sobre a tua vida. E no momento que tu toma a decisão e começa a usufruir dessa autoridade, as coisas no mundo espiritual começam a acontecer. Deus disse, aqueles que creem em meu nome. Não requer escolaridade, não requer teologia. A única coisa que Deus pede é fé. Que a gente acredite e vá à luta, que a gente faça. E aqueles leprosos eram homens simples, não tinham nem armas. Mas eles disseram, não aguentamos mais essa situação. Vamos fazer alguma coisa. Vamos levantar e vamos à luta. Eles foram. E aí eles chegam lá, o que eles fazem? Eles comem. Eles pegam as vestes. E aí eles começam a conversar, a dizer assim, mas a gente não pode ficar com isso para nós. Vamos voltar lá na cidade. E eles, quando chegam na cidade, e eles falam, a Bíblia diz que não acreditam neles. Sabe? Disseram, não. E aí mandam lá uns espias. E os espias voltam e disseram a verdade. Tudo que eles disseram é verdade. E a palavra do profeta se cumpriu. Por quê? Porque no outro dia estava lá a comida. Eliseu disse, amanhã haverá comida na porta da cidade. E quando o rei abre a porta, a Bíblia diz que o capitão está encostado na porta. E a multidão sai correndo. Já viu uma multidão com fome correndo? Passaram por cima do capitão, pisotearam ele e ele morreu. E o que o profeta disse aconteceu, tu vai ver com os teus olhos, porém dali não comerás. E aí eu começo a ver que a gente não pode deixar que a incredulidade tome conta da nossa vida. Eu sou de um tempo na igreja onde milagres eram coisas comuns. Mas hoje, a incredulidade, as pessoas parece que não acreditam mais em milagres. A pessoa vai lá dar um testemunho e diz assim, Deus me curou. Aí a gente está na cadeira e diz, só acredito vendo o exame. Não é assim? Deus, Deus, eu estava lá, precisava, né? É como nós que vivemos aqui pela fé nessa obra que a gente faz. A gente tinha uma família que precisava construir um banheiro e a gente não tinha recurso. E aí o irmão lá disse, vai lá na madeireira e faz o orçamento e diz para eles que nós vamos comprar o material. E o rapaz da madeireira disse, não, faz o orçamento, me manda o papel e diz para ele que nós vamos comprar o material. E aí o obreiro fez o orçamento e disse, pastor, o senhor tem dinheiro? Eu disse, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho fé. E Deus tem dinheiro. R$ 1.691. Telhas, tijolos, areia, brita, cimento, um vaso e uma pia. No final do dia, o recurso estava na conta. Sabe por quê, gente? Porque a gente não pode ser incrédulo. A incredulidade impede a operação de Deus. A gente tem que agir por fé, e a fé é fazer as coisas que a gente não tem como se a gente tivesse. Quando essa live terminar, se você estiver doente, você vai declarar, eu já estou curado. Você não precisa ver para acreditar.
E hoje as pessoas, tudo elas querem uma prova, elas querem ver. Esses dias, ontem, a irmã disse assim, posso dar um testemunho? O pastor disse, pode. Ela disse assim, ó, eu peguei um voto aqui na igreja e eu não tinha dinheiro. E eu pensei comigo, mas como que eu vou fazer? E ela disse, eu lembrei da voz do pastor que disse assim, ó, pega, porque Deus vai te abençoar e você vai votar sem precisar tirar daquilo que você tem necessidade. E onde ela testemunhou e disse assim, ó, gente, Deus me abençoou de tal maneira que eu fiz um rancho, né, uma compra de R$ 1.000 no supermercado. E aí uma pessoa disse assim, capaz, eu disse, olha aí o capitão, a mulher está dizendo que Deus abençoou ela e ele está duvidando. E sabe o que acontece com as pessoas que duvidam? Elas veem o milagre na vida dos outros, mas na vida delas nunca acontece. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa voltar a crer. Você precisa voltar a lutar. Você precisa sair dessa situação e dizer assim, eu vou à guerra, eu vou à luta. E você vai ver que Deus vai contigo e vai te dar a vitória. Eu fico pensando na alegria, né? Daqueles 4 leprosos voltando para a cidade dizendo assim, ó, tem comida. E é isso que a gente espera quando a gente serve a Deus. Que o Deus que nós servimos, quando a gente se levanta para agir, ele se levanta conosco. Amém? Então vamos ter fé, não vamos ser incrédulos, vamos acreditar, coloca em atividade a tua fé. Né? Uma fé sem obras, ela é morta. Que obras o Senhor está falando, pastor? Volte a orar, volte a rezar, volte a ter fé, volte a confiar em Deus, volte a descansar. Amém? E eu profetizo que até o remédio que você tomava para dormir não vai tomar mais. Porque a Bíblia diz, em paz, eu me deito e logo pego no sono porque o Senhor está comigo. Isso é Deus, é a gente acreditar, né? É viver por fé. Eu me lembro de uma história, eu vou encerrar agora, e para acreditar nessa história tem que ser muito crente. Mas depois vocês procuram aí, virou uma música. Um hino os irmãos gravaram, uma dupla gravou. Essa história aconteceu no Japão. E agora a gente vai ver se tem capitão na live, né? A mulher era da igreja e o marido odiava a igreja. E um dia o marido acordou e disse assim, hoje eu vou matar essa mulher, não aguento mais. Hoje eu mato ela. E lá no Japão, o suicídio, naquela época, matar alguém pela honra era comum. Né? Há um tempo no Brasil também, matar pela honra não era crime, mas ele disse, hoje eu mato ela. E levantou, pensou assim, o que eu vou fazer, né, para matar ela? Já sei, vou pegar o molho de chave, vou passar no trem, quando eu passar na ponte eu jogo no mar. Quando eu chegar em casa eu vou pedir para ela as chaves, ela vai dizer que não sabe onde está, e aí eu mato ela, tenho um motivo para matar ela. Só que daí quando ela levantou, ela disse assim, eu vou dobrar meu joelho e vou orar. E começou a falar com Deus. E no meio da oração ela sentiu e disse assim, eu queria tanto agradar meu esposo hoje, estou com uma vontade de agradar ele. E aí diz que Deus falou com ela, diz assim, vai lá no mercado, na peixaria e compra um peixe fresco para fazer para ele. E ela levantou, foi lá, comprou o peixe, chegou em casa, abriu o peixe, a chave estava dentro do peixe. Viu? Tem gente que já duvidou. Ela pegou, botou a chave lá no local, fez o peixe, tudo. Quando o marido chegou em casa, né, furioso para matar ela, chegando assim, já sentiu o cheiro do peixe, já começou a amolecer, né? Disse, meu Deus. Ó, peixe que eu gosto. Quando entrou em casa, olhou para ela e disse, cadê minha chave? E ela disse, está atrás da porta. Ele olhou para a chave, olhou o peixe e disse, não acredito. Daí ela disse, não acredito o quê? Eu joguei a chave do bar, porque eu queria te matar. E agora eu vejo o peixe na mesa e a chave na porta. O teu Deus é o Deus verdadeiro. Então é isso, gente. Sabe? É uma história difícil de acreditar, não é? Difícil. Virou até uma canção esse testemunho. Não sei nem se é verdade, mas são coisas assim que medem a nossa fé. Que medem o quanto nós somos capazes de acreditar no impossível. Aconteceu a história de um menino que caiu dentro de um lago gelado. Eu não sei se vocês conhecem essa história.
E aí chamaram os bombeiros, aquela correria, o outro menino se jogou e tirou ele. Quando os bombeiros chegaram, olharam e disseram assim, mas o que aconteceu aqui? E aí disseram, não, o menino ali, 10 anos aproximadamente, viu que o amigo caiu, se jogou na água gelada e tirou o menino. E o bombeiro disse, isso é impossível. E aí alguém disse, sabe por que ele fez? Porque ele não sabia que era impossível. Porque se ele soubesse, ele não tinha feito. É isso, gente. Não há nada impossível para Deus e nós temos que acreditar nisso. Se Deus falou com você e ainda não aconteceu, o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Como o profeta Eliseu disse, amanhã vai ter comida. Deus está dizendo, a tua vitória também vai chegar. Amém?